a responsabilidade das plataformas digitais na moderação de conteúdo? Em que medida as plataformas digitais são responsáveis pela liberdade de expressão dos seus usuários, sem permitir discursos de ódio, incitação à violência e informações falsas? Como a responsabilidade das plataformas digitais é regulamentada no Brasil? Como os atuais debates sobre o Marco Civil da Internet afetam a responsabilidade das plataformas digitais no país? Eu sou Laís Barbosa e essa é a minha nanoclass sobre regulação das plataformas digitais. É interessante a gente iniciar o debate acerca da responsabilidade das plataformas digitais partindo um pouco das características. As plataformas, elas ampliaram consideravelmente a liberdade de expressão dos usuários, a liberdade de comunicação e a obtenção de informações. E todas essas capacidades, elas também direcionaram um papel primordial das plataformas, por exemplo, no debate público, na construção da identidade dos seus usuários e também em campanhas políticas. Agora, essa mesma liberdade, ela pode ser vista também como uma liberdade que promove discursos de ódio, incitação à violência, informações falsas. Então, aqui, de início, a gente começa a falar um pouco sobre o paradoxo das redes, que podem atuar como facilitadoras da liberdade de expressão, como facilitadoras da comunicação, mas também como disseminadoras, intermediários de discursos que não são saudáveis, discursos insalubres para os seus usuários. E a arquitetura das redes, ela, com o passar do tempo, ela foi notadamente vista como uma arquitetura que não é neutra. Uma arquitetura que começou, então, a se envolver em atos externos, como, por exemplo, desde a organização de movimentos, como os movimentos da Primavera Árabe, em 2011, o caso Cambridge Analytica, que interferiu diretamente nas eleições estadunidenses e também nas eleições de líderes de extrema-direita ao redor de todo o mundo. E todos esses casos, então, eles demonstraram o papel, a atividade, a ação prática na esfera real, na esfera offline das plataformas digitais, que eclodiu, então, em preocupações a respeito do seu papel, por exemplo, na democracia, na política e assim por diante. E, então, se nós formos partir dessas preocupações que começaram a surgir destes eventos, a última década, ela foi marcada por uma complexificação do sistema interno de regras das plataformas, que passaram, por exemplo, desde pequenas palavras, parágrafos, para um completo e repleto número de livros e previsões normativas sobre diversos temas na atualidade. O Twitter, por exemplo, ele não passava de 600 palavras os seus primeiros mecanismos internos. E o YouTube, na época, ele também apenas tinha uma frase que instruía os usuários a não passarem dos limites. E hoje, as plataformas, elas estão tendo que se posicionar sobre assuntos peculiares, por assuntos complexos da atualidade, como, por exemplo, o discurso de ódio. Estão tendo que se posicionar sobre o conceito, sobre as características, sobre os grupos alvos desse discurso e também acerca das exceções que envolveriam a utilização, como, por exemplo, o humor, o uso da sátira ou também a sua utilização de forma empoderadora, por exemplo. E, além dessas normativas internas às plataformas, elas também começaram a desenvolver os seus próprios mecanismos de controle das publicações. Tanto mecanismos anteriores à publicação, que são feitos pela inteligência artificial, pelos algoritmos, pela machine learning, mas também um controle posterior às publicações, que mormente feito pelos moderadores de conteúdo terceirizados ou da própria plataforma e também dos seus
usuários através da denúncia ou através do flagging. Mas todo esse mecanismo, toda essa abertura de atuação que as plataformas começaram a desenvolver, tanto as suas normativas quanto as formas de controle, elas só foram possíveis graças à abertura da autorregulação, mas que direcionava apenas os interesses privados das plataformas. E com o advento dos casos, por exemplo, que eu mencionei anteriormente, as preocupações, surgiu também uma pressão pública para que fossem levados em consideração também os interesses públicos, os interesses da sociedade. E surgiu então a ideia de uma corregulação, que aliaria tanto os mecanismos privados das plataformas, que envolveriam agilidade, por exemplo, na retirada de determinados conteúdos, a eficácia, mas também o interesse público num devido processo legal para os seus usuários, na liberação de fundamentos das decisões tomadas pelas plataformas e também de relatórios, por exemplo, de transparência a respeito das suas atividades desenvolvidas. A respeito da responsabilidade das plataformas digitais na liberdade de expressão sem permitir discursos de ódio, informações falsas, incitação à violência, é interessante inicialmente frisar que as plataformas digitais elas são empresas. Então, elas são empresas que visam o lucro, que visam ganhar a atenção dos seus usuários, e isso especialmente através do engajamento. E o engajamento ele pode ser visto tanto como a modulação de conteúdos, em que determinadas publicações são direcionadas para alguns usuários, como, por exemplo, no caso da criação de perfis bolhas, que acabam, então, corroborando para a deformação da identidade dos usuários, mas também na espetacularização de conteúdos atrativos, de conteúdos emotivos, de conteúdos que envolvam o sensacionalismo, o extremismo, o discurso de ódio, as informações falsas e a própria também misoginia, como nós vemos hoje através do movimento Red Pill, que utiliza do discurso misógino a fim de angariar, de obter o lucro. E o engajamento, a utilização da estrutura das ferramentas com fim lucrativo, ele foi observado, por exemplo, através do Facebook Files, em que comprovou, então, que a própria estrutura, ali no caso do Facebook, ela valoriza a viralização de conteúdos que geram maior engajamento, consequentemente, conteúdos atrativos, conteúdos emotivos, que acaba eclodindo, então, numa proporção, numa recepção lucrativa maior por parte das empresas. Agora, o impacto desse engajamento, ele estaria relacionado com a preocupação, como mencionado anteriormente, dos impactos reais, dos impactos na realidade offline, que pode surgir tanto do engajamento quanto de uma omissão da plataforma quanto a esse engajamento, como foi o caso que se desenvolveu em Mianmar, em que um proeminente grupo extremista permaneceu na plataforma por meses, sem sequer que o Facebook se manifestasse ou retirasse ou impedisse determinados discursos que levaram, no caso do contexto, à eclosão do genocídio na região. Agora, será que todo aquele conteúdo que é visto como proibido na esfera offline, ele também deve ser visto como proibido na internet, na esfera online, para as plataformas digitais? E aqui a gente começa então a discutir sobre o dever das plataformas, tanto de aliança dos seus interesses privados, como dos interesses públicos, que podem ser positivos para ambas as partes, tanto para os usuários, que se sentiriam então mais seguros em frequentar esse ambiente, que seus filhos frequentassem esse ambiente, quanto também por parte das plataformas, que ganhariam a confiança dos seus usuários e também teriam uma certa segurança jurídica maior sobre aquilo que está sendo produzido no seu ambiente. Mais interessante falar que a moderação de conteúdo, ela sempre aconteceu. Levando o debate da moderação não apenas para a esfera das plataformas digitais, mas também da internet em si,
existe um consenso global de que certos conteúdos são vistos como não saudáveis, como insalubres para o ambiente online. Isso a gente pode falar, por exemplo, da pornografia infantil, do revenge porn, a pornografia de vingança, vídeos de ataques terroristas, que então, como consequentemente, seriam vistos como notoriamente proibidos. Mas o problema, ele mora exatamente nessa zona cinzenta, nesse limbo, entre o conteúdo que é visto como notoriamente proibido e também aquele que abrangeria, então, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a crítica política. Mas é nesse limbo, é nessa zona cinzenta que as plataformas elas estão hoje tendo que adotar uma postura. De qualquer forma, se nós continuarmos essa linha de raciocínio, o argumento de que existe uma liberdade de expressão absoluta, uma liberdade sem restrições, ela pode ser vista como uma interpretação ultrapassada, que é o que hoje, por exemplo, prega o Elon Musk no Twitter, justamente porque a moderação de conteúdo, ela sempre existiu e a moderação ela deve continuar existindo. O detalhe aqui é justamente nós termos acesso, exigirmos uma transparência e uma fiscalização desses mecanismos que hoje existem. Antes de entrar no debate sobre a regulamentação das plataformas no Brasil, é interessante reforçar que esse tema ele está sendo debatido como pauta global. E existem alguns países, como o Reino Unido, a Austrália, a própria União Europeia, que já possuem as suas próprias normativas de regulação das plataformas. Os Estados Unidos, através da seção 230 do Communication Decency Act de 1996, eles já têm uma previsão que permite com que as plataformas moderem o conteúdo de maneira livre. E o mesmo dispositivo, ele também traz a ideia do princípio do bom samaritano, que deixaria a cargo das plataformas, então, retirarem, moderarem o conteúdo que elas acreditam serem ofensivos para o seu ambiente online, sem ter uma obrigação estatal, sem ter uma determinação legal por trás. E o paradigma da seção 230, então, seria justamente dessa liberdade das plataformas agirem sem que haja, então, uma obrigação para que elas moderem determinado tipo de conteúdo. E, além disso, também, a seção 230 ela garantiria uma imunidade à plataforma por conteúdos publicados por terceiro, publicados pelos usuários. E nesse mesmo caminho da seção 230 que segue o Marco Civil da Internet aqui no Brasil, que é interessante frisar que o Marco Civil ele trata sobre as responsabilidades e obrigações sobre o uso da internet e que apenas no seu artigo 19 ele traz então sobre a responsabilidade das plataformas quanto ao conteúdo publicado por terceiros. E esse dispositivo a gente pode tirar duas interpretações diferentes. A primeira interpretação seria de que as plataformas elas não podem ser responsabilizadas por conteúdo publicado por terceiros, salvo uma decisão judicial que as obrigasse. Então, antes que haja qualquer tipo de decisão judicial, as plataformas elas teriam essa liberdade de atuação na moderação de conteúdo. Esse argumento, na época, ele foi até desenvolvido a fim de garantir a liberdade de expressão dos usuários e permitir também a inovação tecnológica. A segunda interpretação seria de que, antes que houver, então, qualquer ordem, qualquer imposição judicial para as plataformas, elas têm, então, a liberdade de moderar o conteúdo dentro daquilo que elas encontrarem como medidas necessárias para coibir dentro do seu ambiente online, que segue, então, a mesma lógica do princípio do bom samaritano da seção 230. Agora, o Marco Civil da Internet, ele é do ano de 2014. E após as eleições de 2018 no Brasil, onde houve uma disseminação em massa de notícias falsas, surgiu uma nova discussão acerca da responsabilidade das plataformas quanto às fake news, através da PL 2630, a PL das fake news, que visava obrigar as plataformas
a moderarem, a retirarem conteúdos que envolvessem, então, informações falsas. Mas a PL ela acabou se amplificando dentro desse debate, já está há quase 3 anos de discussão, então o debate da responsabilidade das plataformas digitais acabou também ampliando-se para o debate sobre a responsabilidade das ferramentas de trocas de mensagem, dos sites de busca, até mesmo de uma imunidade parlamentar nas redes sociais. Então, acabou se amplificando muito o debate da PL 2630, mas ela tinha como um fim principal, então, essa flexibilização do Marco Civil da Internet acerca da responsabilidade das plataformas, obrigando-as, então, a retirarem, no caso, informações e notícias falsas. No mesmo caminho, também segue a nova recente medida provisória, que foi desenvolvida pelo ministro da Justiça, após a invasão de 8 de janeiro, em Brasília, acerca da obrigação também de retirada de conteúdos que envolvessem discursos antidemocráticos, discursos que acabassem incitando uma violência e ataques à democracia. Então, essas duas últimas normativas, como dito também anteriormente, elas buscariam a flexibilização do Marco Civil da Internet, justamente por elas já terem uma previsão de obrigação para que as plataformas removessem determinado tipo de conteúdo sem que haja uma ordem judicial anterior. Então, é um argumento que está sendo muito debatido hoje e que pode, por exemplo, também deixar a cargo das plataformas saberem se posicionar a respeito do que seria uma notícia falsa, do que seria um discurso antidemocrático. A respeito do Marco Civil da Internet, é importante reforçar que ele teve um processo grande de aprofundamento, de desenvolvimento, que não deve ser simplesmente deixado de lado agora nos debates atuais a respeito da responsabilidade das plataformas digitais. E no mesmo dia da gravação desse vídeo, 28 de março, está tendo as propostas acerca da responsabilidade das plataformas digitais estão sendo postas à mesa numa audiência pública no STF a respeito da inconstitucionalidade, da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E falar sobre a responsabilidade das plataformas, ela emana duas óticas distintas de interpretação sobre essa responsabilidade. A primeira delas seria de uma responsabilidade por conteúdos publicados por terceiros, por usuários das plataformas, que demandaria também uma busca de compreensão a respeito do efetivo papel das plataformas. Elas seriam, então, promotoras desse discurso, facilitadoras ou intermediárias. E uma segunda ótica dessa responsabilização seria a responsabilidade quanto ao seu dever de cuidado, quanto ao seu dever de se omitir ou de ativamente evitar que determinados conteúdos permaneçam no seu ambiente online. Esse tipo de responsabilidade, ele caminha muito mais para uma visão processual, para uma visão da estrutura das plataformas em si, por exemplo, a sua capacidade de engajar ou de viralizar determinado tipo de conteúdo. E hoje, então, exatamente no dia de hoje, nós temos vozes de diferentes atores se questionando sobre qual tipo dessas responsabilidades que poderiam, então, recair às plataformas digitais. E diversas questões, então, começam a surgir, como, por exemplo, será que a autorregulação das plataformas ela é suficiente? Qual seria realmente o papel dessas plataformas? Elas atuariam como empresas de comunicação, de publicidade ou como empresas de tecnologia? Será que o caminho seria declarar a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 19? Qual é, então, o efetivo papel das plataformas digitais? E todas essas questões, então, elas demonstram a relevância, a importância de se discutir o tema,
com diferentes setores da sociedade, com representantes da academia, da sociedade civil, do setor técnico, do setor privado, do governo, justamente para que então possa-se estudar e compreender efetivamente a atividade que essas plataformas estão desenvolvendo, tanto no ambiente online quanto nos impactos reais dos eventos reais da atualidade. E hoje nós temos dois modelos interessantes internacionais que estão em vigor. O primeiro deles seria o Digital Services Act, a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que prevê, por exemplo, um dever de cuidado das plataformas, mas não necessariamente é um dever apenas uma perspectiva negativa de omissão ou de retirada de conteúdo, mas também uma medida positiva que acabaria então incitando as plataformas a tomarem medidas positivas para que se evitem então determinados tipos de conteúdo, determinadas publicações dentro da sua esfera online, cobrando então justamente uma postura ativa, uma postura proativa por parte das plataformas. E um segundo modelo, que seria o Online Safety Bill, a Lei de Segurança Online do Reino Unido, que traz a figura de um poder, de um órgão regulador que seria externo ao Estado, externo às plataformas e que acabaria então fiscalizando as atividades desenvolvidas, fiscalizando as atividades através dos relatórios de transparência, através da postura adotada perante determinados eventos. E essas normativas, então, elas trazem interessantes parâmetros para que nós possamos discutir em âmbito do Brasil, em conjunto com uma união de esforços do Marco Civil da Internet, que, como dito anteriormente, já foi amplamente debatido a respeito da temática. Agora, um cuidado que nós temos que ter são justamente com as particularidades e individualidades que envolvem o nosso país. Por exemplo, ano passado, a SaferNet, ela informou que houve um aumento considerável de discursos de ódio durante o período eleitoral contra nordestinos. Então, essa é uma particularidade que envolve o contexto do nosso país, uma característica específica que as plataformas, então, deveriam ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais cauteloso para a moderação acontecer de maneira mais efetiva. Falando também da união de esforços em âmbito internacional, a gente pode trazer como exemplo os princípios de Manila, que são uma lista de princípios que buscam justamente encorajar com que as plataformas digitais atuem de maneira mais transparente, publicizando então as suas decisões, publicizando os fundamentos utilizados tanto da sua remoção quanto da manutenção dos seus conteúdos. Além também dos princípios de Manila, nós também temos a Relatoria da Liberdade de Expressão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que também une esforços conjuntos, trabalhos conjuntos, que se atenta diretamente, por exemplo, ao contexto latino-americano, ao contexto americano em si, para que, então, se realize uma moderação de conteúdo mais eficaz, uma moderação de conteúdo também mais transparente, mais atenta às individualidades, às particularidades de cada país da região. Além para o debate da regulação das plataformas, como mencionado no início do vídeo, existem os mecanismos privados, os mecanismos de autorregulação que a plataforma desenvolve. E um exemplo de um mecanismo que foi desenvolvido no final de 2020 da Meta, que envolve tanto o Facebook quanto o Instagram, foi o Oversight Board. E o Oversight Board, ele funcionaria como uma instância final, como um tribunal de apelação, uma Corte Suprema que daria a última palavra acerca de conteúdos removidos ou mantidos tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, o papel do Oversight Board seria justamente, a partir do momento que um usuário ele esgota os recursos de apelação internos, tanto no Facebook quanto no Instagram, e passaria, então, a poder recorrer para essa Corte Suprema que daria, então, a palavra final a respeito desse conteúdo produzido. E o Oversight Board, nos últimos 2 anos de atividade, é possível dizer que o balanço das suas atividades vem sendo positivo.
porque além de criar um impacto específico de determinados conteúdos, ele também vem causando impacto sistêmico no processo de moderação da Meta em si. O primeiro exemplo seria através das recomendações, porque o bot ele emite então uma recomendação que, por mais que não seja vinculante, ela acaba condicionando a plataforma a responder, condicionando a plataforma a adotar medidas transparentes acerca dessa recomendação. O board também adota parâmetros internacionais de direitos humanos dentro dos seus fundamentos, que acaba então superando também a visão de que os direitos humanos seriam aplicados apenas aos estados, mas sim também às empresas, aos atores privados. Além disso, o board também tem a capacidade de alterar as políticas internas da empresa Meta, os seus padrões da comunidade, podendo então justamente condicionar ele a contextos específicos, a particularidades específicas de determinadas regiões. E por fim, o board também proporciona um debate público, justamente porque ele alia esforços através da possibilidade de recepção de comentários públicos em conjunto com a sociedade civil dentro do processo decisório de determinado conteúdo ou postagem. E no caso brasileiro, o board ele já decidiu a respeito de 4 casos em específicos que foram publicados aqui no solo do país. O primeiro deles envolvia uma remoção que o Facebook realizou de um mamilo feminino desnudo por violar as suas políticas de nudez, mas que o board, então, através das suas análises, viu que tratava-se de uma postagem de conscientização quanto ao câncer de mama durante Outubro Rosa, revogando, então, a decisão do Facebook de remoção, mantendo, então, o conteúdo na plataforma. O segundo caso envolve a publicização de ideias positivas envolvendo a utilização da ayahuasca para fins medicinais e para fins religiosos, que inicialmente foi removida pelo Facebook e posteriormente revogada a decisão então de manutenção pelo board entender que se encaixava em uma exceção da sua utilização para fins medicinais e religiosos. O terceiro caso, que seria um dos mais polêmicos, foi o caso em que o Facebook e o Oversight Board votaram na manutenção de um conteúdo a respeito da desinformação durante a pandemia da Covid-19, em que um Conselho Regional de Medicina havia publicado, por exemplo, que o lockdown seria ineficaz no combate ao coronavírus. E o board ele votou então pela manutenção do conteúdo, alegando então que deveriam ser pensadas em outras medidas, em medidas alternativas no combate à desinformação da Covid-19. E o último e recente caso, que ainda não foi decidido, que está então em alvo de análise, foi um caso que envolveu, após as invasões de 8 de janeiro, no Congresso Nacional em Brasília, em que em uma postagem, uma pessoa, um usuário, incitava seus seguidores, seus companheiros, a invadirem o Congresso Nacional, a invadirem e sitiarem Brasília, invadirem a Praça dos Três Poderes. E, de certa forma, então, incitando uma violência às instituições democráticas. E esse último conteúdo, essa última postagem está sendo alvo de análise agora pelo Oversight Board. Então, é possível observar que dentro dessas 4 temáticas, são temáticas que são sensíveis, que abrangem temas que são discutidos até mesmo hoje no Poder Judiciário brasileiro. E que as plataformas estão tendo que adotar medidas, adotar posturas a respeito de maneira imediata, de maneira mais rápida. Mas é interessante também frisar que o Oversight Board, por mais que ele se diga como uma instituição independente, ele é financiado pela própria empresa Meta. Então, por mais que nós tenhamos que reconhecer essas vantagens das atividades desenvolvidas pelo comitê, nós temos que tomar cuidado e não vê-lo apenas como uma única resposta à autorregulação, um único caminho para uma transparência na autorregulação no processo de moderação de conteúdo da Meta.